Olá, sejam bem-vindos ao Futuro em Pauta. No programa de hoje nós vamos falar sobre dança, que é movimento, mas também pode ser expressão, disciplina e transformação. Gente, a nossa entrevistada vem de Itu. Que delícia a gente receber uma entrevistada de Itu. E ela é um monte de coisa. Eu vou ter que ler aqui, porque, olha, a gente estava aqui nos bastidores falando... Ela faz tudo. Ó, é a Yara Fioravante. Ela é bailarina, coreógrafa, professora, arquiteta. Ela tem mais de 10 anos ela lida com muitas crianças, ela tem muitos anos de experiência, professora de educação física também. Yara, nossa senhora, esqueci de alguma coisa? Não, tá tudo certo. Mas hoje eu sou idealizadora do Coletivo Corpo. Tá vendo, gente? Eu tinha certeza isso todo o currículo resume... Isso tudo aqui se resume no Coletivo Corpo, que tá lá em Itu, e ela vai explicar pra gente. Yara, primeiro, muito obrigada pela tua presença. Imagina, tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E a gente já quer entender, né, Gabi? Como que funciona o Coletivo Corpo? Como que surgiu a ideia? O Coletivo Corpo surgiu da ideia de ter um espaço de produção cultural em Itu. E ele vincula uma escola também, né? Uma escola de dança e de teatro. Por quê? O coletivo, ele funciona, na verdade, não com professores, enfim, de contratação, né? Nós somos um coletivo. Então, a gente tem uma parceria com os professores que trabalham ali dentro desse espaço de produção. Então, eu tenho professores que trabalham produções em que eu sou produção e eles são direção. Eu tenho professores que trabalham de forma que eles são coreógrafos e eu sou direção e produção. Enfim, então a gente vai compondo e trazendo as produções de diversos professores dali, ou de amigos, ou através de workshops, por exemplo, que têm a necessidade de ter um espaço, que querem ter alunos, que querem ajudar na formação, na expressão do indivíduo. Enfim, numa série de questões ali que a gente sabe que a arte resolve, né? Sim. Que a arte resolve, subsidia, enfim. Então, essa é a ideia do Coletivo Corpo, né, que ela possa abraçar esses profissionais da arte, né? Isso é uma coisa muito difícil no Brasil, né? Trabalhar com o ofício artístico, seja na dança, seja no teatro, no canto, enfim, é difícil. É uma realidade de muita luta. Então, a ideia é essa do coletivo, que a gente consiga abraçar esses profissionais e esses júniors, né? Esses mirins que também curtem desfrutar disso, querem aprender, querem se preparar, querem futuramente, talvez, ou não, né? A gente acontece, né? Sim. Querem se preparar futuramente para uma vida artística. Nossa, que incrível. E fala pra mim um pouquinho, assim, como é que funciona? Faixa de idade, quem tá assistindo a gente, que tá lá de Itu, ou que é daqui também quer fazer lá. Como que as pessoas podem participar? Turmas. Como que são as turmas? Na verdade, são assim. Então, a gente tem turmas a partir dos 3 anos, né? Elas são divididas inicialmente por idade. Então, baby, infantil 1, infantil 2, infanto-juvenil, juvenil 1, juvenil 2. Depois, o adulto, que daí o adulto é dividido por nível, né? Iniciante, intermediário 1, intermediário 2, avançado. E daí, a gente vai dividindo e compondo, né? Com as diversas modalidades. Então, balé, jazz, contemporâneo, teatro, danças urbanas. À medida que a pessoa se encontra no seu estilo, né? Ou ela quer algo em específico, né? Ela tá ali porque ela quer aprender, ela quer fazer uma preparação para dança, para uma audição, por exemplo. Ela precisa saber atuar e dançar, enfim. Então, a ideia, a gente divide nesse formato, né? Nossa, e é muito interessante porque quem gosta de arte ou quem trabalha com arte, ali encontra tudo, né, Yara? A ideia é essa. A ideia de você conseguir conhecer profissionais. Dá pra você ficar o dia inteiro na escola fazendo uma aula diferente. Dá mesmo. Pior que eu tenho alunos que fazem quase isso. Que chega lá e fica lá o dia. Fica. Porque faz um pouquinho de tudo ali. Na verdade, você já tem quase que um espetáculo montado ali, né? Exato. A ideia é que a gente possa, de fato, subsidiar tudo para o professor, para aquele coreógrafo, para aquele diretor, conseguir montar um espetáculo. A gente também tem workshops, né, de profissionais que vêm de fora, daí esses são esporádicos, agendados. Daí enfim. tudo vocês vão compartilhando no Instagram, convidando. Isso, aberto ao toda público, agenda do coletivo, toda agenda do coletivo fica disponível no Instagram. Você pode agendar uma aula experimental, de vários dos cursos, não precisa ser só um. Falar, eu quero experimentar 3 cursos antes de decidir o que eu quero fazer. Tá tudo bem, é só agendar e tudo mais, entrar em contato com a gente. E a gente estava aqui de bastidores, né, Gabi? Descobrindo um pouquinho da vida da Yara. A Yara já fez um pouquinho de tudo. Mas a gente quer saber como que a dança surgiu na sua vida. Da onde que veio esse interesse? Então, na verdade, eu era muito pequena quando eu comecei a dançar. Eu tinha 6 anos, né? De pequenininha. Eu era pequena. Foi minha mãe que me colocou por uma indicação médica de... Eu tenho os joelhos
pra dentro, né? Eu tinha, né? Agora não tem mais. Tá porque a vendo? dança cura. Já teve um exatamente. final bom. Exatamente. E daí, ortopedicamente, eu tinha muita vontade de andar, eu não era uma criança muito calma, sabe? Então, me colocavam as talas, minha mãe conta, eu não lembro disso, tá? Colocavam as talas e eu arrancava as talas, porque Deve dar tinha uma agonia velcro. também. E eu queria andar, eu andei com menos de 1 ano, né? E daí, um dos médicos, né, que pensou-se até em fazer cirurgia e tudo mais, tem o displasia da bacia. E a bacia não é assim, encaixada com o fêmur, ela é um pouco mais solta. Então, tinha uma chance de haver uma luxação do osso. Então, tinha uma série de questões. Precisava de fortalecimento. Ele falou, olha, porque antes de passar por essa cirurgia, antes de pensar nisso tudo, a gente não tenta uma atividade física. E ele sugeriu o balé, justamente pela movimentação de abdução dos joelhos, né? De abrir fazer fortalecer essa musculatura e fazer esse trabalho de abertura. E eu nunca mais quis sair. Se apaixonou naquele Desde então. Então, assim, não foi nenhuma escolha minha. Foi uma escolha, assim, uma recomendação médica. Uma escolha da minha mãe de tentar esse caminho. E assim foi. Isso a gente fala bastante aqui, viu, Yara? A gente estava conversando em outros episódios dessa importância de você colocar a criança para ter essa vivência. Né? Que nem vocês têm lá no coletivo diversas atividades. Porque a gente, quando é criança, você não sabe exatamente o que você quer fazer, o que você gosta, né? Então, você tem que ofertar isso. Porque pode acontecer de ser uma Yara e de se apaixonar pela galera. Sim, com certeza. Com certeza, é isso mesmo. E depois disso, você foi para arquitetura. Conta um pouquinho pra gente dessa tua rotina aí. Então, a minha ida para arquitetura foi um momento que eu estive aí meio triste, vamos dizer assim, com o universo da dança em si, né? Por quê? Contextualiza pra gente. Na verdade, eu acho que viver da dança, a profissionalização da dança, ela é muito dura, né? Ela é muito difícil. Não só na questão de disciplina, por exemplo, mas a gente tem um biotipo padrão, a gente tem um universo de lesões que tem que ser dribladas aí, né? A gente tem uma idade, às vezes, que a gente tem um perfil e depois a gente muda de idade. A gente sabe que a mulher ganha corpo. Então, por um momento, eu ouvi muitos nãos na dança, né? Por uma faixa etária ali. E eu falei que eu não ia mais dançar, porque eu cansei. Eu falei, não é esse o meu futuro. Não é esse o meu caminho. E daí, eu decidi que eu ia tentar outra coisa e eu fui estudar arquitetura, né? Foi por isso que eu fui estudar arquitetura, eu passei no vestibular e tudo mais, e fui. E daí foi que eu falei, tava contando para as meninas antes, inclusive, né? Que eu fui morar junto, né? Fui ser vizinha de uma menina que também dançava. E daí, nesse caminho, acho que eu fiquei nem 6 meses parado, assim. Eu acabei retornando. Quando é pra ser um negócio, parece de novo. Você não foge, assim. Tem gente fugir, né, Gabi? Não tem gente. E daí também fui por caminhos muito mais permissivos ali através dela, né? Diferente do balé clássico, por exemplo, que é menos permissivo, né? Eu já fui estudar jazz, balé, balé contemporâneo, né? Enfim, o balé clássico é o menos... Explica pra gente um pouquinho a diferença. Vamos lá. O balé clássico é a primeira, a dança acadêmica, que é aquela digamos que a gente vê dos passinhos, da postura. É a primeira dança acadêmica que surge na história, né? Lá com Luiz XV e tudo mais. Então, os passos são pautados. A gente tem 2 grandes escolas de balé hoje em dia, que é o Royal e Vaganova, os 2 grandes métodos e tudo mais, né? Então, o balé, ele é o mais, vamos dizer assim, acadêmico de todos, né? Aí, em paralelo a isso, posteriormente, a gente tem o surgimento do jazz, né? O jazz, ele vai trabalhar não só com o surgimento da música jazz junto, ele vai surgir num cenário de subúrbio, né? Dos subúrbios americanos, principalmente, nos Estados Unidos, onde se tocava o jazz, né? Que é aquela música improvisada, e as pessoas dançavam, né? De forma improvisada, do jeito né? que queriam. Exatamente. Então, assim, o jazz, ele tem muito mais swing, ele é muito mais solto, ele é muito mais ondulado, né? E daí, ali surge o primeiro jazz, enfim, com o Bob Fosse, por exemplo, ele vai se tornar mundialmente conhecido por causa dos filmes, dos musicais, que vão vir a partir daí dessa indústria cinematográfica americana, né? Então, o jazz se torna conhecido por causa disso. Mas ele surge nesse subúrbio também, nessa forma de dançar mais, até um pouco, improvisada. A palavra correta é improvisada, tá? E daí, depois disso, a gente vai ter outros movimentos, dança moderna, Martha Graham, a gente tem dança-teatro, enfim, Capina Bausch, a gente tem muitos outros movimentos dançantes depois disso,
né? Mas o contemporâneo, que se fala muito hoje, faz estudo dessa técnica, né? Da Martha Graham. Ele estuda da Pina Bausch também, estuda técnicas de chão, de apoio. Ele preza um pouco mais a movimentação natural do corpo. Então, como não se bater, as contrações, trabalhar o movimento um pouco mais livre, a produção coreográfica através do improviso, enfim. Talvez, não sei se vou usar a expressão certa, menos engessado. Eu ia Posso usar isso? não Acho bonito isso, mas é só pra entender. Talvez tanto assim. o jazz quanto o contemporâneo, sim. Mas eu acho que o contemporâneo ele traz muito essa coisa de mobilidade do corpo de cada um também, né? Tá. Eu acho que ele traz até onde o seu corpo se movimenta, Nem até onde tanto ele a exigência chega. daquele padrão slim? Isso, o padrão slim a gente perde. A gente tem... E daí depois também a gente vai ter outros padrões, né? Do próprio balé vai começar a se permitir outros padrões, né? Sim. Então, enfim, aquele encaixe de quadril, por exemplo, que as russas têm no balé, a gente já vê, por exemplo, em grandes escolas de dança hoje em dia, tanto no Brasil quanto fora, né? O Haas, por exemplo, enfim, que não é exigido aquele encaixe super, porque não tem, né? Não tem. As nossas mulheres são latinas. A gente tem o balé cubano também, que já tem... Lógico, eles sugerem o encaixe, mas assim, não fica aquele slim que a gente vê nos cursos do Vagano, quando você vai assistir os vídeos das meninas fazendo, que é absurdo, né? A gente não tem isso. Não é para nossa realidade brasileira, né? Digamos assim. Raras exceções, né? Mas não faz parte do nosso realidade. Biotipo mesmo, de como sim, nós somos constituídos, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que esse espaço, né, de todo corpo pode dançar, de toda mulher pode dançar, de todo mundo, do homem que dança. A gente está ganhando muito mais espaço hoje. Isso era bem mais difícil há um tempo atrás, né? É até importante, porque como você acompanhou isso, né, Yara? Sim, você consegue sim. ter essa leitura, né? Eu vejo, por exemplo, meninos que dançam, né? A questão do homem na dança. Eu vejo que os meninos, eles precisam de um tempo posterior à adolescência, quase adultos até, para falar, não, eu quero dançar. Porque tem uma questão de dizer homossexualidade, tem exatamente, esse exatamente. Né? Você vê pouquíssimos meninos que os pais colocam para dançar. Entendeu? Então, assim, é uma questão que ainda está se formando, eu acho, né? A gente observa, a gente vê essa luta de corpos dançantes, do negro que dança, né? Até então, enfim, 5, 10 anos atrás, a gente não tinha sapatilhas nas cores de pele negra. Olha que interessante. Porque é isso, né? Para a sapatilha sapatilha ser uma continuidade da a ideia perna. da sapatilha é que ela seja uma continuidade da perna, né? Então, ela alonga a perna. A gente não tinha na cor da pele negra, por exemplo. Agora a gente tem. Então, eu acho que a dança vem abrindo espaço para novas pessoas, né? Para uma legião de gente que quer dançar. Eu acho isso tão bonito, porque eu penso sim, que você segrega as pessoas quando você dá um padrão. Exato. E quando você abre eu pra imagino isso... para aquela pessoa que sempre quis dançar balé e agora se encaixa e arte é para todos, se vê né? também. A arte é para todos. A produção social da arte, enfim, a formação social que a arte oferece... É absurdo dizer em restringir. Sim. Né? E a questão da representatividade também, Também, né? também. Aquele homem, aquela pessoa negra ver ali, se identificar Eu acho e lindíssimo. achar que é o espaço dela também. Com certeza. Eu acho lindíssimo o marido da Cláudia Raia dançando. Eu também acho. Gente, maravilhoso. É maravilhoso, sim, sabe? sim. Assim, ele é um homem enorme, forte. Você vê que tá ótimo, tá tudo certo. Não tem... Enfim, todo mundo pode dançar. Todo corpo pode bom. dançar. Não tem essa... Hoje a gente caminha num outro lugar, né? Para um outro Como lugar. que você vê essa questão, inclusive, de preconceito? Porque aqui nos bastidores a gente tá... Não vou usar essa expressão preconceito, mas não deixa de ser que a gente estava comentando, a Yara falou, meus avós, quando eu falei que parti do balé para arquitetura, eles ficaram felizes, a questão... Como que você vê essa questão da pessoa falar, hoje eu sou dançarino, eu vivo de dança, como que você vê essa... Eu acho assim, ainda hoje é difícil para o artista viver do seu ofício, né? Tanto da dança, do teatro. E eu digo isso porque, eu sou bailarina, eu sou coreógrafa, eu sou idealizadora de um espaço de artes. Eu vejo pouquíssimos profissionais que conseguem se afirmar apenas como isso. Né? Você diz por financeiramente mesmo. Exatamente. Porque não é uma profissão geralmente reconhecida, não é uma profissão valorizada. Então, não são profissões valorizadas. Então, assim, muitos dos nossos artistas, muitos dos meus professores atuam em outras áreas, além de trabalhar
com arte, com dança, com teatro, enfim. Então, isso é uma questão que... E daí, assim, o que acontece é... A grande maioria das pessoas até fala, né? Fala assim, nossa, mas você vai ser artista? Ou então, uma coisa que eu ouvia muito agora. Que eu ouvia no passado, né? Deu pra ser artista. Não sei quem deu pra ser artista. Tipo, não serviu pra nada de artista, né? Tipo, hoje eu não ouço, mas... Deu pra ser artista. Ele engrandeceu, virou artista. É aquele primo que não deu certo, sabe? Assim, É verdade. Carrega esse ar pejorativo, estigma, né? assim. E hoje, eu acho que eu já não ouço mais tanto isso. Apesar de que eu vejo ainda, eu acho que é fato, que muitos artistas vivem de outros ofícios. Eles não vivem apenas da sua arte, tá? Isso, sim. Eles continuam vivendo de outros ofícios e exercem arte para sobreviver como indivíduos, né? Porque a gente não consegue viver. Eu acredito muito que a gente não consegue... É difícil falar para uma pessoa que ela não vai viver de arte, mas é muito difícil também para o artista assumir que ele não consegue viver de arte, né? Então, assim... Ele não consegue... O artista isso. Ele é isso. Ele precisa você tirar respirar a essência isso. dele. Ele precisa continuar isso. Ele precisa passar esse legado, enfim. Então, assim, isso acontece, né? São poucas as pessoas que, de fato, vivem apenas desse ofício. O que é uma pena, Muito, né? infelizmente. Porque a gente poderia ter produções culturais muito maiores, muito mais... Enfim. Eu acredito que deve ser muito difícil para quem é artista você ter a expertise, você tá ali, ser a sua paixão e você não conseguir por uma questão de Exercer. valorização mesmo. Exercer. Não é a sua capacidade. Exato. Mas é justamente esses coletivos, que nem o que a Yara fez, que eu acho que vão desconstruindo isso. A gente tem visto que tem melhorado, né, dentro daqui da sua visão, mas eu acho que é bem isso, a gente trabalhar a valorização da arte, a valorização do artista, porque hoje não é, infelizmente, está melhorando muito, mas não é. É aquela questão da gente olhar um preço de que um artista cobra, ou de um valor de uma aula, falando, nossa, mas que absurdo, eu vou comparar isso. A gente entende a realidade do brasileiro, que tá ali sempre sambando entre uma conta e outra, mas às vezes a gente dá o valor. Eu vou num restaurante, tá? Eu vou dar um exemplo bem tonto. A gente vai e gasta R$300 num restaurante, mas eu não vou pagar essa mensalidade para fazer. Tem essa questão do peso cultural. Eu tenho uma... De achar que não vale, né? Isso, de achar que não vale. Eu tenho uma forma de vender ingressos que eu falo que é muito engraçada, né? Que as pessoas, às vezes... Enfim, a faixa de ingresso, assim, dos nossos festivais de fim de ano, que é o maior de todos, por exemplo. Ele tá ali nos R$50, né? A nossa faixa de ingresso. Aí as pessoas falam, nossa, que caro! Eu falo, quanto que você come no lanche no final de semana? Num fast food? Sim. Muito O que você prefere consumir? Mas pra você ver como isso é cultural, Yara. Entendeu? Então, assim, e essa é a minha forma de vender. Daí a pessoa assusta. Maravilhosa. A pessoa assusta, fala, nossa. Eu falo, o que você prefere comer? Consumir o seu fast food ou arte? Então, e esse é a nossa faixa mais alta, né? Então, a gente tem outros espetáculos de 30. Depende muito da produção também, de quantas pessoas envolve, quantos profissionais contratados, técnicos, enfim. Então, é uma boa comparação, assim, pra gente pensar, sabe? O que a gente tá consumindo diariamente. É uma reflexão, na verdade, sim, né? Sim, a gente sim. colocar isso em xeque. E a Yara estava contando pra gente das festas juninas. Ela não Ai, pode que dar spoiler delícia. aqui das coisas, porque ainda tem coisa pra acontecer. Mas eu achei Mas o que já fantástico aconteceu. isso de fazer a festa junina na rua. É uma Isso. coisa... Eu digo porque, assim, essa questão da comunidade, de você tão estar gostoso. em comunidade, é tão gostoso, sabe? De você estar na rua ali fazendo um espetáculo. A gente tem festa junina, né? A gente faz festa junina todo meio de ano. É uma festa junina que, ao mesmo tempo, as crianças dançam, se apresentam e valoriza elas, né? Eu trabalho com elas. Mas também é uma festa junina de arrecadação pro nosso festival de fim de ano, né? Então, assim, as barraquinhas são por turmas. As turmas arrecadam fundos para pagar figurino de fim de Os ano. próprios alunos? Os próprios alunos. Ai, que eles legal organizam as suas barraquinhas. isso. Os professores auxiliam, né? Tem sim. E daí a gente chama a mãozinha. comunidade e tudo mais. O ano passado, a nossa festa junina não dava pra andar, né? Tava falando. Que bom, que bênção, que replica esse ano. E daí, esse ano, a gente conseguiu o fechamento da rua pra gente conseguir fazer a festa junina. Essa eu posso falar a data. Você pode? Posso. Conta pra gente. É dia 27 de junho. Ó, Ela já começa... marquem aí, pessoal. De Itu, de Indaiatuba, da região Salto, todo mundo. Ela começa às 5h30 e daí vai até às 10. Tem criança. As crianças dançam, tem música ao vivo, tem bailarinos, tem de tudo. Ai, sou Tem suspeita pra quadrilha. falar, eu amo Eu festa também. junina. Tem... Pra mim, é a melhor época do Sou ano. apaixonada. Tem pequenas peças de teatro, assim, também feitas, Uns sabe? esquetezinhos, Umas assim. esquetezinhas feitas pelas crianças, Que enfim. gostoso. É muito legal. Muito legal E mesmo. com esse espírito de comunidade, todo mundo junto, né? A ideia é sempre essa, esse espírito de que ninguém trabalha sozinho, né? Sim, E é que- bom que vira o olhar da cidade pro projeto, né? As pessoas Sim, ficam sim. conhecendo. É.
Muito da dança, eu penso assim, quando vocês estão dançando, tem a questão da expressividade também. Também. Por isso que vocês fazem essa questão do teatro também? Explica um pouquinho pra gente. Na verdade, eu caminhei para dança, né? Iniciei a minha vida, assim, artística na dança. Mas eu falo que dança é um amor, assim. Mas eu sempre tive uma paixonite pelo teatro. Sempre foi assim. Artista já tá querendo. Então, assim, até quando eu estudei em Campinas e tinha... Enfim, Campinas abriu bastante portas para mim por conta de ser uma cidade com mais coisas na época, né? Então, já fazem quantos anos? Que eu ingressei na faculdade, já vai fazer quase 20 anos que eu ingressei na faculdade. Sim. Então, abriu muitas portas, assim. E eu ia fazer bastante coisa. Então, sempre que tinha um workshop, que tinha uma oficina de coisas teatrais, eu ia também. Ou ia ter uma montagem, eu ia, porque eu queria saber o que era, eu queria ler, eu queria saber, eu queria participar. Então, e daí eu sempre vi esse vínculo, sabe? Eu nunca deixei de ver esse vínculo entre dança e teatro. Daí a gente tem até a Pina Bausch, né? Que é representativa desse movimento dança-teatro. Uhum. Esse vínculo, para mim, sempre existiu na minha cabeça. Eu acho que nenhum artista se expressa só de uma forma, né? Eu acho que os bailarinos, geralmente, são pessoas que têm mais dificuldade de fala. Um pouco. Então, até por timidez, assim, sabe? Acho que o bailarino, geralmente, ele é um pouco mais tímido que o ator teatral, por exemplo. E daí ele se expressa através do corpo para ele não ter que falar tanto, né? Mas, assim, eu acho que uma coisa complementa a outra, né? O próprio ator que não tem um bom físico de trabalho, eu não digo não é um físico malhado, tá? Entendi, não é isso que eu tô falando. Um saradão. É tipo um físico de mobilidade. De desenvolvimento. Ali, De desenvolvimento, de mobilidade. Ele geralmente vai acabar caindo nos mesmos papéis, porque ele não consegue caminhar para um outro personagem, para uma outra cena, para uma outra mobilidade, né? E tudo isso vem, né? Tudo isso o teatro pede também. Não é só a expressão facial, é a expressão de voz, é a expressão de corpo. Enfim, é toda uma questão ali. E a dança também, né? A dança, você não vai dançar o movimento, você não vai dançar um balé com uma temática... Enfim, a gente está com um trabalho lá que se chama Aquilo que Permanece, né? Que fala... É uma música da Elis Regina, que fala um pouco da ditadura, da repressão, essas coisas. Enfim... E você não vai dançar um trabalho desse com uma expressão... Blasé, né? Nula. Entendeu? Fazendo a mortícia, que tem essa expressão blasé, como você disse. Então, assim, uma coisa vincula a outra, né? Esse sentimento que vem de dentro, ele passa, ele vai pro movimento, né? Exato, e transborda, né? Onde? Em todos os lugares. Mãos, braços, pés, rosto, não tem como tirar uma coisa da outra. É bem difícil, na verdade. Então, é por isso essa conexão com o teatro, né? Porque foi uma coisa, não sei, pra mim é muito natural, assim. Quase, ela existe de forma essencial, assim, sem ter... É um artista, aquilo que a gente tá falando, um artista completo, porque é a visão, é a maneira como você vê. Exato. Tanto que a arquitetura, ela veio pros bastidores, que ela tá contando pra gente que ela cuida dos bastidores. Isso trouxe a parte da arquitetura para montagem de cenário. Olha que interessante. A parte... Eu até, na época, quando eu estava no meu 3º ano de arquitetura, eu cheguei a fazer um curso específico de cenografia em São Paulo. Para isso. Na época, eu chamava Escola das Artes. Hoje tem outro nome. E, assim, a ideia é justamente essa. O cenário, a cenografia, ela precisa complementar o espetáculo. Ela ambienta o espetáculo. O que você vai trazer? É um espetáculo mais Disney? Tá, então a gente traz as figuras prontas, a gente traz castelo, a gente traz fundo colorido. Você consegue ter esse olhar, Yara, de já pensar, vamos supor, como é que vai ser a apresentação, a dança, e já montar o cenário ali na sua cabeça? Como que você faz essa construção? Para mim, vem tudo junto. Tá. Nunca vem separado. Você pensa no espetáculo, já pensa na estrutura, quando eu começo dança. a pensar nele, eu não sei. Eu penso, por exemplo... Vou dar um espetáculo que não é tão Disney, né? Tá. Assim, enfim, e tem outras ideias de espetáculos a serem montados que são coisas mais sociais, assim, vamos supor. Então, o Favela, por exemplo. Quando eu comecei a pensar no Favela, que eu comecei a pensar as músicas, que eu comecei a pensar a ambientação daquilo, eu já tinha uma ideia de que eu queria o cenário com caixas de papelão. Eu já tinha uma ideia que eu queria um varal, que eu queria um poste de luz com gato, sabe? Sim. E daí isso foi vindo. Como fazer? Fazer, então, com andaime, para dar essas alturas, né? Aí depois você vai pesquisar como que você faz. Porque você só imagina primeiro. Eu só quero pronto. A ideia dos varais, como que
essa questão de tirar todas as coxias para ficar tudo aparente na favela. A gente tem muito isso, né? Nas habitações de baixa renda, né? A gente tem muito isso. A gente enxerga tudo. Você tem a aparência da residência sem o reboco, por exemplo, sem a pintura, sem o acabamento. Como deixar tudo tão exposto no teatro, né? Então, para mim, as ideias vão vindo meio juntos. Entre outras ideias, né? Agora, a gente acabou de montar o Diabo Veste Prada como espetáculo de fim de ano. Foi a nossa última montagem. Que lindo. E daí a gente montou o Diabo Veste Prada de forma estudantil, né? Com os alunos. Mas, enfim, daí, pra mim, não podia não ter no palco uma passarela. Sim. E eu tinha que trazer essa passarela. Tinha que dar né? um jeito. E é um espetáculo que fala muito de as semanas de desfiles, né? Tanto de Milão quanto nova-iorquinas, enfim. Então, tem essa coisa do Central Park, tem essa coisa de Nova York. Então, e como trazer todas essas cidades em todos os momentos, né? Nesse brilho que é Paris, né? Assim, nessa luz que é Paris. E daí a gente estudando, pensando, veio a ideia do painel de LED, a gente acabou fazendo com o painel de LED, ficou lindíssimo. Imagina. Ficou muito legal mesmo, você com a passarela no meio do palco. Você me mandar? Depois você me mando, pode deixar, mando tudo. Então, assim, acabou sendo... Então, uma coisa vem junto com a outra. Até os figurinos, por exemplo... quando a gente está escrevendo, né? Geralmente, o do final do ano sou eu que escrevo, geralmente, o texto. Preparo o texto e tudo mais, roteirizo. Eu já vou tendo ideia de qual turma encaixa para qual perfil. Porque tem uma turma que é mais... Vocês fazem, tipo, tudo composto no final. Essa apresentação final é tudo composto, junto. tudo junto. Vou mandar ingressos para vocês Ai, numa próxima vez. Já tô desesperada. Vou mandar ingressos para vocês. Então, é tudo junto, não tem pausa, não tem tudo direto, sabe? Assim, tem que entrar na cena, tem que entrar na fala. O bailarino, por exemplo, ele faz ensemble. Então, que é isso, mulher? Nesses grandes musicais que a gente vai assistir, por exemplo, sabe aquela população que fica em volta? As pessoas que ficam em volta, concordando ou discordando. Ou no refeitório, quem fica ao redor enquanto o principal está conversando. Isso é ensemble, né? Então, eles ajudam a cantar, eles ajudam a compor, eles ajudam a dançar. Então, os nossos alunos que são bailarinos já entram como ensemble. Que legal. Né? Enquanto os alunos do teatro fazem os papéis aí principais, né? Os personagens, digamos assim. Eles entram como ensemble e dançam e incorporam isso, né? Então, assim, vem junto também. A ideia toda vai vindo meio junto. Pra mim, uma coisa não separa da outra. Sim, com a certeza. Luz, enfim, tudo vem meio ideia junto. É difícil. Deve ser tão mágico você montar aquilo ali no papel, depois você vê pronto, do né, jeito que você Gabi? pensou. Mas eu demoro pra escrever o roteiro, justamente por causa disso. Porque, que nem tô escrevendo o do próximo espetáculo, já comecei a escrever. Não pode contar pra nós quem que Não é. posso contar. Não, Não posso ainda. Tá bom. Mas a gente vem aqui divulgar qualquer dia, Tá se bom. for o caso, a gente vem divulgar e eu trago os ingressos. Mas eu escrevi 4 cenas. Entendi. Você vai Porque pensando nos... cada cena carrega uma série de questões ali em volta que eu preciso pensar, incorporar, ajustar. E isso funcionar na minha cabeça. É a mente do artista. Funcionar na minha cabeça para eu conseguir que funcione na cabeça dos professores, para eles conseguirem que funcione na cabeça dos adultos. né? Não é só você entender, você tem que exato, conseguir todo mundo. passar. É a leitura do aluno. com relação Exato. àquilo. Então, passar pro aluno. E daí, de novo, temos crianças de 3 anos. Sim. Que precisam entrar nesse universo, entender esse universo. Então tem que ter uma linguagem lúdica voltada pra elas. Ao mesmo uma tempo. outra linguagem. Exato. É um jogo ali. Nossa, mas é essa muito mulher legal. gosta de estudar, gente. Essa mulher fez educação física para estudar. Olha isso. Para entender o movimento da dança, o que os músculos, o que cada parte do corpo funciona. Exatamente. Foi uma necessidade que eu acabei vendo, né? Eu já estava com o coletivo quando eu decidi estudar educação física para entender da anatomia do movimento mesmo, como ele se coloca, como o corpo se coloca, entender um pouco mais da musculatura, né? Dos nomes musculares, enfim. E foi assim que eu decidi fazer educação física, de fato. Mas foi para isso, somente para isso. Não almejo novas coisas com educação física. É para continuar o caminho. Mas isso já é muito, Tudo porque isso complementa. agrega, né, Gabi? Sim. Isso agrega no teu conteúdo ali, na Sim, tua é verdade. visão, até na tua montagem, porque você já tem isso tudo Sim, com tudo certeza. compilado ali. Com A gente certeza. tá apaixonada, a gente tá querendo ir lá. Eu Não, adoro vocês essas precisam ir, com certeza. de Nossa, tudo. não. Me avisem o dia que vocês vão vir, né? Acho que é muito legal pra eu estar lá pra recepcionar, pra eu conseguir Com recepcionar, certeza. porque às vezes eu tô em sala de aula, Tá. né? Pra eu conseguir recepcioná-las. E pra conhecer um espetáculo nosso Quero também. Conhecer estamos- todo o espaço. Na festa junina em si, que vai ser na rua, Eu adoro a escola vai espetáculo, estar toda tudo. aberta.
Então, eu consigo que todo mundo que for na nossa festa junina, que está convidado dia 27 de junho, em frente ao Coletivo Corpo, na Rua Marechal Deodoro, 570, em Itu. Ali na frente vai estar acontecendo a nossa festa junina do Coletivo Corpo. A escola vai estar aberta também para conhecer, para quiser entrar, quem quiser ver as nossas salas de aula e tudo mais. A gente só não vai fazer lá dentro, porque, de novo, muito não dava para grande. andar. Não dava para andar, então... Yara, a gente tá encantada, a gente Demais. amou. Eu Você adoro pode voltar teatro, quantas tudo. vezes mais você quiser aqui para trazer os espetáculos, trazer suas ideias, trazer sua criatividade aqui para compartilhar com a gente. Com né? certeza, com certeza. A gente vai trazendo, sim. A gente divulgando os espetáculos, eu peço para passarem aqui para vocês. Por E daí favor. vocês veem o que interessa, a gente vai conversando. Tudo vai interessar, a gente vai ajudar a divulgar. E a gente, antes de encerrar aqui e fazer o convite, porque a Yara vai fazer o convite pro pessoal conhecer o coletivo, a gente quer agradecer O as Brechó nossas da vestes. Burguesinha, que sempre veste a gente com essas sopas maravilhosas. A Yara até compartilhou com a gente que sempre vai lá também, É verdade, que eu também adora. visto burguesinha. Então, ela, gente, é burguesinha de tu, Oportunidade viu? de lá. Porque tem várias cidades. Então, é, assim, tem Itu mesmo. fique atento aí à tua cidade. Pode A no- procurar que tem uma do seu ladinho ali. Com a Pertinho de nossa você. queridona é de Indaiatuba, mas você pode procurar uma que tem aí pertinho de você. Yara, verdade. convida o pessoal para conhecer o coletivo. Então, eu queria convidar você a vir conhecer o Coletivo Corpo, que é um espaço de produção cultural e uma escola de artes. É muito importante para a formação do cidadão, né? Ter contato com a arte. A arte humaniza as pessoas, a arte nos torna mais sensível. Então, deixo o convite para você, para o seu filho, para quem você quiser, né? Vir conhecer o Coletivo Corpo, abrir esse espaço na sua agenda, se permitir, porque a arte cura. A arte cura. Com certeza. Muito obrigada, Muito pela tua obrigada pela presença. presença, Feliz de estar aqui. Yara. E, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Já curtam, compartilhem, levem os seus filhos para conhecer ali o coletivo e continuem conosco, né, Gabi? É isso, continuem acompanhando. Até a próxima. Ai, muito difícil, bom, sim. O Jean é uma benção. Era pra você ter Adoramos, vindo, tá vendo?